Olá, pessoal! Voltando ao assunto dos substantivos, recapitulando tudo que a gente aprendeu até agora. Iniciamos o assunto de morfologia falando das classes gramaticais. Dentro das classes gramaticais tem o substantivo. Esse substantivo, ele é variável. Dentro disso, a gente vai aprender agora a flexão. Essa flexão, que admite com que o substantivo ele possa sofrer algum tipo de modificação na sua estrutura, ela pode ser chamada de uma flexão de gênero, de número e de grau. Então, através dessas variações, que a gente vai conhecer agora, a flexão dos substantivos, a gente vai analisar, vai olhar aqui, essas palavrinhas, elas podem ter flexões em relação ao gênero, ao seu número e ao seu grau. E para iniciar a aula de hoje, vamos aprender flexão dos substantivos ao seu gênero. Para lá. Então, bora lá, pessoal. Vamos estudar agora a flexão de gênero. A gente já sabe, que o substantivo ele é uma classe gramatical variável, que ele sofre modificações na sua estrutura. Com isso, existem as flexões, de gênero, de número, de grau. Primeiramente, vamos estudar a de gênero. E para identificar a flexão de gênero, nós temos as palavras masculinas e as palavras femininas, identificadas pela vogal O masculino e A no feminino. Em relação aqui a uma observação a palavras femininas, a gente pode acrescentar, fazer algumas modificações e algumas substituições também, trazendo do masculino para o feminino, eu digo, tá? Por exemplo, eu trago do O para o A, do E para o A, do ão para o an. Por exemplo, eu tenho menino para menina, gato, gata. Eu tenho mestre para mestra, juiz, juíza, acrescentando ali o A, para fazer a formação, identificar que essa palavra é feminina. Eu tenho cidadão com o A, tio, O no final para cidadã, com A e o tio, o an. Entenderam? Então, nessa parte feminina, a gente tem alguns acréscimos, mudanças, algumas alterações mais presentes para fazer essa parte da flexão de gênero feminino ficar evidente, beleza? Bora avançar, porque agora nós vamos conhecer dentro da flexão de gênero, já sabendo do masculino e do feminino, e há substantivos biformes e uniformes. Bora analisar cada um. Então, aqui no substantivo biforme, nós temos duas formas, e essas formas, elas vão nomear um ser masculino e um ser feminino. Por exemplo, então aqui duas palavrinhas, cavalo e égua. Eu tenho duas formas. Essas formas, elas vão identificar esse ser sendo masculino e esse ser sendo feminino. Então, cavalo masculino e o cavalo aqui, no feminino, é conhecido como égua. Por exemplo, também, eu tenho pai e mãe. Pai e mãe, a gente tem a mesma figura ali, A família tem a mesma figura, pai e mãe. Só que o pai é chamado como masculino e a mãe é chamada como uma palavra feminina. Por exemplo, também, eu tenho rei e rainha. Também, Rei masculino, rainha feminina. Vocês pegaram a ideia? Cão, cadela também. Ator, atriz. Pegaram a ideia do substantivo biforme? Bora avançar. Já aqui no substantivo uniforme, como o próprio nome diz, a gente vai ter uma única forma. E essa forma, ela vai identificar o substantivo sendo masculino e ele sendo também feminino. Como? E como que eu falo? Ele vai ser através de algumas características. Eles podem ser comum. Esse como que eu falo, ele vai ter algumas características. Ele pode ser comum de dois, sobrecomuns ou epicenos. Bora aprender. Vamos lá. Se tiver um substantivo uniforme comum de dois, a gente vai ter uma palavra, que essa palavra, ela vai se enquadrar nos dois artigos. A gente aprendeu lá, na frente, no começo, o gênero, aquelas vogais, a vogal O e a vogal A, elas são os artigos que vão representar, que vão fazer com que a gente identifique a palavra ela sendo masculina e a palavra sendo feminina nesse ponto aqui. Por quê? Se eu tenho aqui o colega, eu também posso ter a colega. Pega só, a gente vai trazer o artigo aqui. A gente estudou, vou relembrar. As vogais lá em cima, masculino e feminino, a gente conseguiu identificar ali. E a gente faz a troca e a gente transforma de um para o outro nas vogais. Aqui a gente está trazendo os artigos para fazer a identificação de um substantivo uniforme. No ponto comum de dois.
que acontece? A gente tem a mesma palavra, a palavra ela não mudou, a palavra é colega, mas como ela é uniforme, a gente tem o artigo trazendo a identificação do masculino e do feminino, tá? O e A. Por exemplo, também aqui, vou trazer para vocês. Esse dentista e essa dentista. A gente também trouxe aqui o esse e o essa para configurar masculino e feminino, mas o dentista aqui, ó, o substantivo aqui ele ficou neutro. Dentista, ponto. Beleza? Nos substantivos uniformes sobrecomum, a gente vai ter um único gênero e esse gênero ele vai transmitir, ele vai identificar naquela palavra um único sexo. Por exemplo, a gente tem aqui essa palavra. Temos a palavra vítima. Quando você lê a palavra vítima, você não já entende que vítima é tanto masculino quanto feminino, porque eu posso ter aqui, ó, a vítima, tá? Essa vítima aqui, a vítima, ela é tanto masculino quanto feminino. Por exemplo, a casa também é um sexo só. Outro também aqui, ó, a criança, ou ele ou ela, masculino ou feminino. Entenderam? Vou recapitular. Vamos recapitular tudo até agora. Comum de dois. A gente vai ter a mesma palavra, mas ali o artigo que for, ele vai fazer a diferenciação entre masculino e feminino. No sobrecomum, não. Aquela palavra, ela é única. Pau. Não tem nada. Vítima. É masculino ou feminino? Eu não sei. Criança. É masculino ou feminino? Único ali. Ou é um ou é outro. Vai depender do contexto que tiver. Vocês entenderam? A gente vai identificar no contexto que tiver a frase, o texto, o livro, o que for. Beleza? E agora, para finalizar, os substantivos uniformes epsenos, que tem a ver com os animais. Os animais em relação à parte macho e fêmea, tá? Então, eu tenho aqui para vocês onça, tá? Onça, macho ou fêmea? Onça. Beleza? Eu tenho também aqui águia, né? Águia é macho ou águia é fêmea? A gente vai, né, descobrir. Jacaré também. O jacaré é a palavra só. Identifica macho e fêmea também. Entenderam o que eu quero dizer pra vocês? É como se fosse a mesma coisa do sobrecomum, só que em relação a animais, macho e fêmea. Vou recapitular tudo pra vocês, que essa parte aqui é meio chatinha. Comum de dois, a gente tem a mesma palavra, mas ali a parte gramatical, né? Ou, esse, ele vai fazer com que a gente identifique o masculino e o feminino. Sobrecomum, a gente tem aquela palavra ali paradinha que ela vai identificar se é feminino ou masculino. Por exemplo, casa, feminino ou masculino, ele ou ela, entendeu? Criança, ele ou ela. Vítima, ele ou ela. Os epsenos funcionam da mesma forma do sobrecomum, só que são animais em relação a macho e fêmea. Onça, macho ou fêmea. Águia, macho ou fêmea. Jacaré, macho ou fêmea. Entenderam? Então essa foi a aula de hoje. A gente fica por aqui a gente estudou agora os substantivos em relação à flexão de gênero. Depois a gente vai estudar de número e de grau também, tá? Até a próxima.